Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão e irmã, estamos agora concluindo a Páscoa deste ano 2022. De antemão, quero dizer a você que foi um prazer estar aqui com você todos os domingos, meditando texto a texto. E vamos juntos aí para voltar para o tempo comum, não é? Mas antes de voltar para o tempo comum, a Páscoa é finalizada com uma grande solenidade que tem a sua grande importância dentro da história da igreja, que é o Pentecostes. Então nós vamos começar agora a meditar os textos da liturgia dessa solenidade, tá bom? A primeira leitura se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Mas eu quero te fazer um convite. Se você ainda não é membro do canal e você pode e deseja me ajudar também nesse trabalho de evangelização, clique aqui no botão Seja Membro aqui embaixo e você poderá ter direito a um curso completo que eu estou começando a produzir sobre o Evangelho de Lucas, versículo por versículo. Nós já temos 4 vídeos explicando detalhes e nuances do primeiro capítulo de Lucas, tá bom? Basta você escolher a opção discipulado. Assim você me ajuda e também aprofunda mais sobre a Bíblia. Mas vamos lá. A leitura que se encontra em Atos 2, de 1 a 11, diz assim: Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas, como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aí residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Amado irmão, amada irmã, vamos começar então a ver esse texto que é muito conhecido, especialmente, por exemplo, no âmbito da renovação carismática católica e das novas comunidades. Mas vamos juntos tentar entender detalhe por detalhe para que a gente aprofunde, né? Primeiro lugar que eu quero comentar para você, que eu já falei isso em outros vídeos, é que Atos dos Apóstolos ele é escrito pelo evangelista Lucas. Por isso que eu até falava, né, sobre a questão do ser membro, porque quanto mais você conhece o Evangelho de Lucas, mais também ilumina o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, por exemplo, ele tem 2 características muito marcantes que eu posso evidenciar. É o zelo pelo Espírito Santo e também o zelo pela oração. Então você acaba percebendo que um pouco disso aqui aparece dentro dessa leitura mais uma vez, que é uma característica estritamente de Lucas. Então veja bem, no versículo 1 falou-se da chegada do dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Era uma celebração judaica. Não tinha, obviamente, uma grande conotação como nós temos hoje da descida do Espírito Santo. O Pentecostes era ainda uma festa judaica. Lucas deseja, obviamente, colocar aqui o Pentecostes acontecendo dentro do ambiente judaico. No vídeo do Evangelho, deste domingo, você vai perceber que João tem outra visão. Ele coloca o Pentecostes já no dia da Páscoa, né? É uma visão diferente. Aqui fala que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? Então aqui a gente já começa a perceber uma receita médica, podemos dizer assim, uma pílula, né, para a caminhada da igreja. Nós precisamos permanecer juntos, né? Lucas diz que eles estavam todos unidos, reunidos no mesmo lugar. Às vezes a gente, enquanto igreja, desejamos criar tantos eventos, tantas estruturas e esquecemos da união. A união é a imagem da própria Santíssima Trindade, que inclusive nós vamos celebrar essa solenidade no próximo domingo, né? Mas vamos lá. Aí de repente diz o seguinte no versículo 2, que veio do céu um barulho como uma ventania, encheu a casa deles, e depois vinham línguas como de fogo que se repartiam e pousavam sobre eles. Vento e fogo. Deixa eu tentar clarear para você qual é a roupagem que Lucas deseja trazer para cá. Você lembra que eu falei agora há pouco que Pentecostes era uma festa judaica? Então, 50 dias após a Páscoa,
os judeus eles costumavam recordar o Sinai. Né? Recordar, na verdade, é a festa do Sinai, que era a festa do pacto, a festa da aliança. E aí, para você que gosta de ver uma referência bíblica, eu trouxe Êxodo 19. Lá em Êxodo 19 mostra a chegada do povo do Sinai, a promessa da aliança, a preparação da aliança, e no versículo 16 em diante começa a aparecer uma teofania, que é uma manifestação de Deus para aquele povo. Olha o que vai dizer aqui. Ao amanhecer desde cedo houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem, né? E um clangor muito forte de trombeta. Né? E aí vai dizer, inclusive, no versículo 18, que toda a montanha do Sinai fumegava, né? Porque Yahvé descera sobre ela como fogo. Se você observar um pouco também das partes anteriores, também vai falar de uma ventania nesse texto de Êxodo 19. Então é como se nós estivéssemos percebendo que Lucas enxerga o Pentecostes agora, a descida do Espírito Santo, como um novo Sinai, um novo pacto, uma nova aliança. Olha como é que é sugestiva essa visão. O Espírito Santo é aquele que faz uma nova aliança. Agora uma aliança não mais marcada pela circuncisão, por exemplo, mas uma aliança marcada pela nova vida, por gerar Jesus Cristo em nós. Inclusive é um pouco nessa vertente que o Salmo Responsorial vai trabalhar, mas isso é conversa para o vídeo que vai lá na terça-feira, tá bom? E aí, amados irmãos e irmãs, duas características que a gente pode tomar, né? Além de perceber o Pentecostes como esse novo Sinai, como esse novo pacto, como esse início de uma nova aliança, nós também percebemos que esse povo estava rezando. Uma outra receita para a igreja, além de permanecer junto, é preciso a oração. E como hoje em dia tem faltado isso? Nós rezamos muito pouco. Né? Existem dois problemas na igreja. Ou o povo reza e não se preocupa com o irmão, ou quer só se preocupar com o irmão e esquece da oração. É preciso ter equilíbrio. Né? E aí, ainda continuando, vai dizer no versículo 4 que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os inspirava. E aí começa-se a falar do versículo 5 em diante que essas línguas que esse povo falava eram idiomas. Então, o povo que não conhecia, vamos usar os termos de hoje em dia, não conheço francês, de repente eu falava francês. Não conheço italiano, começo a falar italiano. Não conheço inglês, de repente eu começo a falar inglês muito bem. E aí o povo começa a estranhar. E aí é claro, sem sombra de dúvidas, que Lucas, quando escreve isso aqui, ele lembra de um famoso episódio lá de Gênesis, que é a Torre de Babel. O que aconteceu na Torre de Babel? O homem, desejando realmente ser Deus e chegar até a morada de Deus, começa a construir uma grande estrutura, um grande monumento, mas cada um constrói do seu jeito, da sua vontade, do seu bem-querer. E aí, de repente, o que acontece? Acaba vindo essa confusão, porque de repente ninguém mais entende o que o outro está falando. Ninguém mais compreende o que o outro está a falar. Aqui, em Pentecostes, é como uma Torre de Babel ao contrário. Agora é Deus quem vem até o ser humano. Enquanto era o ser humano que ia até Deus, agora é Deus quem toma a iniciativa. Ao ver o povo unido em oração, Deus envia o seu Espírito Santo. E aquilo que antes era confusão, agora é harmonia. Aquilo que antes era um empecilho para a evangelização, agora o próprio Deus age e transforma toda esta realidade. O Espírito Santo é aquele que une. O Espírito Santo é aquele que transforma. O Espírito Santo é aquele que gera comunhão. E é interessante a gente fazer uma análise dessa língua, né? Porque olha que interessante, o Espírito Santo ele acabou divinizando a linguagem daquele povo. E aí é bem teológico pensar um pouco sobre isso. A nossa linguagem humana ela é muito falha. Nós temos poucas palavras para poder falar de Deus, porque quanto mais falarmos de Deus, menos a gente chega exatamente aonde a gente precisa chegar. Falta muito. E aí é interessante que a ação de Deus diviniza a nossa linguagem humana. A ação de Deus transforma a nossa linguagem humana para que nós que antes não conseguíamos falar de Deus com qualidade, que não conseguíamos chegar até o coração do outro com extrema qualidade, agora, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, nós conseguimos sim falar de Deus, nós conseguimos sim evangelizar e ir a qualquer lugar. E aí é interessante, né? O Pentecostes, algumas pessoas costumam dizer que é o nascimento da igreja. Eu não sou de aceitar esse fato. Prefiro aquela frase clássica da patrística, que o último suspiro de Jesus é o primeiro suspiro da igreja. Para mim, o Pentecostes sempre foi o momento da manifestação. Porque sem o Espírito Santo não existe igreja. Então,
Você pode observar que a igreja, quando ela começa a se manifestar, ela começa unida, ela começa em oração, ela começa missionária, porque já começa a se evangelizar. E em quarto lugar, ela já começa a ser universal. Trabalhar a universalidade, anunciar a todos, independentemente de quem seja. E aí, para a gente fica essa grande reflexão. Em primeiro lugar, nós temos buscado viver a união, nós temos buscado ser perseverantes na oração, nós temos também buscado evangelizar a todas as pessoas, ou só ficamos restritos ao nosso grupo, à nossa realidade, às pessoas de sempre. Ademais, será que nós temos sido autenticamente missionários? O Pentecostes nos chama a esta realidade. E será que nós estamos buscando o auxílio de Deus para que Ele divinize a nossa linguagem e a gente consiga chegar ao coração de todos? Espero que isso sirva de reflexão para você. E que durante toda essa semana, se preparando para o Pentecostes, todos os dias digamos juntos: Vinde, Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, Ele quer força, Ele quer vida, possa gerar força em você, na sua missão, no seu ministério, na sua paróquia, na sua pastoral, na sua comunidade e renove as suas forças hoje e sempre. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar aqui trabalhando com você a primeira leitura e te aguardo nesta terça-feira ao meio-dia para o Salmo Responsorial, tá bom? Que Deus te abençoe e até lá.